Obrigada por terem vindo. A gente vai falar alguma coisinha hoje sobre métodos diagnósticos em mama. Alguns dos métodos a gente está fazendo aqui, alguns são tão novos que não tem ninguém fazendo ainda, e alguns apareceram, surgiram, foi falado e a coisa meio que desapareceu, mas as pessoas ainda perguntam para a gente, mas peço esse exame, não peço? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho de alguns métodos e tentar entender quando se usa, quando se pede, quando vale a pena usar ou não. Gostaria de acrescentar o nome dos colegas aqui do grupo de mama, né? O Flávio, que está aqui, a Fabiana, que está aqui também, e a Carol, que acho que ainda não chegou. Então, basicamente, nós vamos falar hoje desses 4 métodos. Da elastografia. O que é esse aqui? Esse aqui é bem novo. Eu não estou conseguindo usar aqui. Esse aqui é o ultrassom automatizado breast ultrasound. É ultrassom automatizado de mama. Não sei se alguém já ouviu falar nisso, mas é um negócio que está aparecendo. Se eu não me engano, o Romeu deve saber, me parece que o pessoal do Alta do Rio de Janeiro já está testando esse método, é uma coisa assim ainda bem experimental. A tomossíntese, que já está mais consagrada, mas vamos falar também um pouquinho sobre esse método. E aqui a grande novidade, né, que está todo mundo falando agora, que é a mamografia com contraste. A elastografia. Então, a elastografia começou a ficar muito conhecida, muito falada. Hoje em dia, todo aparelho de ultrassom que a gente compra vem com essa função de elastografia, né? Na nova edição do BIRADS foi até incluída a elastografia e teve uma certa discordância aí se iria ou não ser obrigatório utilizar no laudo. O que foi constatado através dos trabalhos? O ultrassom, essa última edição, levou 10 anos para ficar pronta. Então, deu tempo de vários trabalhos sobre elastografia acabarem correndo. E o que se concluiu? Para a mama, não é um método que muda o BIRADS, vamos dizer assim. A elastografia é uma função interessante. Esse aqui é o tipo de transdutor um pouco mais antigo, e esse aqui é o shear wave, o cisalhamento, que é o mais moderno, que vem nos ultrassons mais modernos. A elastografia, ela dá para a gente, ela estuda a rigidez de uma área. Então, a gente sabe que os nódulos malignos tendem a ser 5 vezes até mais rígidos que os benignos. E, depois de muito estudo, então, a elastografia foi incluída no léxico do BIRADS, mas a gente não pode definir o BIRADS de uma lesão pelo resultado da elastografia. A gente pode até usar, porque quando você está fazendo ultrassom de mama, é um botãozinho que você aperta lá no ultrassom, liga elasto, põe elasto, vê como é que o nódulo se comporta, se ele é mais rígido, se ele é menos rígido. É um dado interessante, você pode usar, mas vamos dizer que ele seja um nódulo irregular, margens irregulares, com altura maior que largura, que a gente classificaria num BIRADS 4, pode ser a elasto que for, pode vir super azulzinho, molinho, não vai mudar o nosso BIRADS. Então, é usado assim como um dado a mais. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A imagem aparece mais ou menos assim, lesões mais rígidas ficam vermelhinhas, ou dependendo do jeito que você programa, né? E esse tipo de lesão aqui mais azulzinha. Tá? A elastografia, então, para a mama, ela é o seguinte. Desculpa. A elastografia... Acho que eu vou ficar para cá, né? Ficar para cá. A elastografia para a mama, ela é o seguinte. Ela é útil em situações quando a gente está com um pouquinho de dúvida numa lesão BIRADS 3, né? Quando o nódulo não está se encaixando exatamente em todos os critérios, então ele é um nódulo ovalado, ele é circunscrito, mas às vezes a gente pode achar que ele é um pouco lobulado demais, está em dúvida em relação à margem. Aí, nesses casos, para desempatar um BIRADS 3, a gente pode se valer desse recurso, mas também é só para isso. Tá? Então, a elastografia foi muito falada, muita gente deu aula disso, estudou, teve tese, foi super comentada, e acabou ficando reservada para tirar algumas dúvidas em relação a BIRADS 3. Quando o nódulo, a forma dele
e as margens, que são os dois principais parâmetros, são suspeitos, ele é BIRADS 4 ou até 5. Tá? A mesma coisa, eu não incluí na aula, mas a mesma coisa com o Doppler de mamas. Tá? Doppler para mamas adianta? Não. Né? Então, não se usa mesmo. Quando que a gente põe um Doppler? Às vezes, quando a paciente vem fazer uma biópsia de uma lesão muito próxima do prolongamento axilar, ou uma biópsia de linfonodo axilar. Então, a gente põe o Doppler para ver os vasos, para ver se não tem vaso perto. Eventualmente, a gente põe o Doppler em qualquer nódulo antes da biópsia para tentar desviar de algum vaso calibroso que tenha. Mas, assim, o Doppler ele realmente não acrescenta informações importantes em relação à categoria BIRADS. Tá? É uma coisa que também foi muito falada por uma época, a gente via a gente colocando no laudo, mas não muda BIRADS. Vamos falar, então, sobre o ultrassom automatizado, o ABUS. Esse método é muito novo, ele tem sido pesquisado na Europa e nos Estados Unidos. Ele funciona mais ou menos desse jeito. Olha, um transdutorzão enorme de ultrassom, que tem uma concavidade, ele se encaixa na mama. Quem opera é a técnica, né? Então, não precisa ter a presença do médico. São adquiridas várias imagens de ultrassom tomográficas. Ele é como se fizesse uma tomografia de imagens de ultrassom. Aí o computador, depois, ele reconstrói as imagens e vai dar como se fosse mesmo uma tomografia computadorizada, só que não é raio-x, é ultrassom, são fatias de ultrassom. E aí, depois, o exame em si, está vendo? Sai escanograma, igualzinho uma tomografia. O exame, quem vai interpretar é o médico. E por que isso está crescendo tanto? A gente sabe que, nos Estados Unidos, as pacientes fazem rastreamento, não têm acesso ao laudo. Agora, de alguns anos para cá, está todo mundo falando, né? A mamografia, das limitações na mamografia, as mamas densas perdem algumas lesões, e as mulheres estão conscientes de que, além da mamografia, quando elas têm mamas densas, elas talvez precisem fazer outros exames para completar o rastreamento. Então, ultrassom de mamas, tomossíntese, em mulheres de alto risco, a ressonância magnética, e isso começou a ser muito falado. Então, nos Estados Unidos, através de lobby, porque lá o pessoal do câncer de mama tem lobbies muito fortes, né? Eles fundaram essa organização aqui, quem quiser entrar é ariodance.org. Né? E começaram a fazer um lobby muito forte nos estados, e muitos estados, para mudar a lei, para a paciente, a mulher, ter acesso ao seu laudo de mamografia e saber se a mama dela é densa. Então, hoje em dia, nesses estados aqui que estão em verde, as clínicas que fazem mamografia são obrigadas, mesmo que ela não dê o laudo para a paciente, porque normalmente vai só para o médico, a clínica é obrigada a informar a paciente se a mama dela é densa, para essa paciente poder requerer, junto ao plano de saúde, ou quem quer que vá pagar, a complementação da mamografia. Então, esse é um assunto que está ficando muito em evidência. Né? Os estados aqui, os amarelinhos, é onde a lei está sendo trabalhada lá para ser autorizada, e os cinzas, onde isso ainda não começou. Com essa questão, cada vez mais mulheres estão exigindo fazer seus ultrassons de mama. Né? Coisa que a gente, entre nós, fala, a gente já sabia, né? Porque a gente já faz ultrassom de mama em paciente com mama densa há muito tempo. Né? Mas lá elas estão começando a exigir. E não tem médico para fazer tanto ultrassom de mama lá. Né? E esse aparelhinho, então, que a gente falou antes, ele meio que está ocupando esse espaço, porque a paciente faz o exame com uma técnica e depois todos os exames vão para o médico olhar. Então, eu fico pensando, para a nossa realidade, às vezes a gente trabalha aqui, tudo bem, uma equipe pequena e tal, mas em lugar muito grande, é difícil conseguir ultrassonografista bom para fazer mama, para clínicas muito grandes e que tenham muitas unidades, porque o ultrassonografista geral normalmente não gosta muito de fazer mama, pouca gente se especializa. Então, eu fico pensando que talvez para a nossa realidade pode parecer meio surreal, né? Botar um aparelho, parece um negócio, mas, de repente, vai melhorar o diagnóstico dos ultrassons de mama com esse aparelho. Então, é um negócio que eu acho que é bem promissor, eu acho que ainda falta um pouco para chegar no nosso meio,
mas na Europa e nos Estados Unidos isso já está sendo bastante usado. Quem conhece o professor Tabar, que é aquele radiologista de mama, um dos mais conhecidos do mundo, que anda pelo mundo dando curso, ele já tem falado bastante desse método e ele que está fazendo muito trabalho em relação a isso. A literatura já tem alguns trabalhos, é um método novo e já está mostrando e validando esse método como com os resultados semelhantes ao ultrassom de mama feito por ultrassonografista experiente. E a gente sabe que, num rastreamento mamográfico, a cada 1000 mamografias que a gente lê de rastreamento, não estou falando de diagnóstico, a gente que vem com queixa, mas se eu pego uma pilha de 1000 mamografias de mulheres normais, rastreamento, eu tenho que achar, em média, naquela pilha, entre 2 e 10 casos de câncer, em média 6. Se eu pegar todas as mamas densas e fizer ultrassom em todo mundo, a cada 1000 ultrassons de mamas densas, eu ainda acho mais 3 casos de câncer. Então, o ultrassom aumenta em 50% o achado de câncer em paciente com mama densa. Então, realmente, por que isso não é reconhecido por nenhum país, nenhum governo, nenhum Estado, e não é conduta oficial de ninguém? Porque o ultrassom dá muito falso positivo. A gente acha muito nódulozinho benigno, muita coisinha benigna, e isso aumenta muito o número de biópsias desnecessárias. Então, o ultrassom ainda não é conduta, mas a gente tem que pensar, às vezes, que o rastreamento tem que ter uma diretriz geral, mas tem que ser customizado também para cada paciente. E você vê que é isso que as americanas estão fazendo. As que têm mama densa estão exigindo outro tipo de exame. Vamos falar, então, um pouco também sobre a tomossíntese, que provavelmente todo mundo já conhece, já recebeu algum exame, que é a mamografia 3D. A tomossíntese foi criada justamente também por causa das limitações da mamografia. A tomossíntese, para quem nunca viu, a gente tem lá em cima, vocês podem visitar, conhecer o aparelho, mas é o seguinte, depois do advento da mamografia digital, essa plataforma digital aqui, ela possibilitou que se criasse vários softwares para usar no mamógrafo digital. Então, a tomossíntese nada mais é que um software que você acopla no mamógrafo digital. O tubo, a paciente percebe que está fazendo uma mamografia, só que o tubo de raio-x ele faz uma angulação para um lado para o outro. Ele também consegue fatias, como se fosse uma tomografia da mama, e o aparelho faz uma reconstrução e a gente vai ver. A gente pode, para quem tiver interesse, mostrar alguns casos feitos já lá em cima lá na mamografia. A gente vai ver como se fosse um filminho, a mamografia em 3D. A tomossíntese é interessante, então é assim que funciona, O tubo angula, faz as radiografias, é interessante por quê? Porque, eventualmente, a gente não consegue ver uma lesão porque ela está obstruída, ela está obscurecida por tecido fibroglandular denso. No momento que você consegue ver ela, que o raio-x vem de um lado, vem de cima e vem do outro, você provoca a dissociação do tecido fibroglandular e, pelo menos em algum dos cortes, você vai conseguir ver a lesão. Ela não vai ficar apagada em todos os cortes. Então, é bastante interessante. Aqui uns exemplos. Olha só, uma mama densa que tinha 2 nódulos. Olha o corte de tomossíntese, vendo super bem o contorno desse nódulo, já nesse outro nível aqui já borrou, e você vê muito bem o contorno do outro. Então, ela é muito boa para observar as margens dos nódulos também, muitos detalhes no meio de uma mama densa. A mesma coisa nesse caso aqui, olha, uma mama densa, mal se vê a distorção arquitetural, olha o plano da tomossíntese, o detalhe que a gente consegue ver essa distorção arquitetural. Mesma coisa aqui, sendo um carcinoma lobular, você vê, mal vê, olha no plano da tomossíntese. Então, realmente, ela dá muito detalhe, principalmente mamas densas. E ela foi criada, começou a ser desenvolvida, o Dr. Coppens, que é um radiologista de mama dos mais famosos,
no momento que a mamografia começou a ser muito criticada, e a gente acompanhou, né, os trabalhos, task force, todos aqueles trabalhos que começaram a criticar muito a mamografia, o Dr. Koppmann sempre foi um defensor, ele escreve para as revistas, manda as respostas, mas, além de responder e ser um estudioso e conhecer muito epidemiologia, ele participou e defende muito, ele participou do desenvolvimento da tomossíntese. Então, por que a mamografia recebe críticas? Porque perde lesão em mamas densas. A tomossíntese veio justamente para ajudar nessa questão, né? Então, a tomossíntese aumenta a sensibilidade e especificidade, né? Reduz a reconvocação. Então, aqueles casos que a gente tem que pedir para a paciente voltar para comprimir nódulo, para ver melhor as margens, reduz, porque a gente já tem a imagem dissociada de todos os planos. Os primeiros trabalhos trataram da tomossíntese como método diagnóstico, então, para estudar lesões conhecidas, para ver melhor as margens, e a tomossíntese mostrou maior sensibilidade e valor preditivo negativo do que os complementos que a gente faz com a mamografia 2D. Mas, recentemente, ela está sendo indicada para rastreamento mesmo, né? Primeiro, quer dizer, primeiro não, é um método muito recente, então todos os trabalhos são recentes. Esse aqui, de 2013, mostrou uma taxa de detecção de câncer aumentada em 27% e a reconvocação reduziu 15%. E olha que interessante, o aumento da detecção do câncer invasivo, que é esse que a gente quer achar, né? Porque uma das críticas que se faz à mamografia é que a gente acha muito câncer in situ, que é a microcalcificação. E a crítica que se faz é: será que esse câncer um dia ia sair disso? Né? Então, você provoca uma cirurgia, muitas vezes radioterapia, às vezes até quimioterapia, quando tem lá uma dúvida, para um câncer que a gente também não sabe se a paciente ia morrer com aquilo naquele estado. Então, é uma das críticas que a mamografia recebe. A tomossíntese não aumentou o diagnóstico de câncer in situ, mas aumentou em 40% o diagnóstico do câncer invasivo, que é o que mata, né? Que é o que a gente quer achar, na verdade. A gente quer achar o câncer invasivo nos estádios iniciais. E aí começaram a vir outros trabalhos. Esse aqui, o STORM, é um trial italiano, multi-institucional, que achou resultados muito parecidos. Olha, aumento da taxa de detecção de câncer, 34,5%, e redução da reconvocação. Esse é o principal trabalho que a gente tem até agora, é um estudo grande de várias instituições. Eles analisaram já um número de pacientes expressivo, olha, quase 300 fizeram mamografia 2D e quase 200 fizeram 2D mais tomossíntese. A reconvocação no grupo com tomossíntese diminuiu 16%, a taxa de detecção de câncer quase 30%, do câncer invasivo 41%. Né? E a detecção do câncer in situ continuou igual. Então, você vê que é um método que realmente ajuda a gente a detectar o câncer que a gente quer achar, que é um invasivo pequeno, inicial, não palpável. Nessa mesma época, a doutora Aeta Pisano, esses dois autores, escreveram um artigo questionando, porque começou uma febre de tomossíntese no mundo. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, todo o parque de mamografia deles, praticamente todo já é tomossíntese. Né? Todo mundo só faz tomossíntese. Tanto que o aparelho está ficando mais barato e a fábrica está meio que ameaçando, as fábricas estão ameaçando nem fabricar mais o digital 2D, porque o pedido de tomossíntese já superou o do digital. Então, a coisa pegou. Né? Estados Unidos e Europa, realmente, eles estão usando bastante como rotina para rastreamento. Né? E essa autora ela questiona, fala: olha, é um método novo, a gente ainda não conhece o falso negativo. Né? Para a gente calcular o falso negativo, vai precisar de uns anos ainda para a gente ver o que vai aparecer para frente. Então, é novo, tem críticas, tem limitações, precisa de mais estudos, mas é um método bastante promissor e quem está usando está percebendo que está achando mais câncer mesmo, fora a reconvocação, que diminuiu. Tá? E o último método que eu vou falar é a mamografia com contraste. Essa é a novidade do momento. Quem estava lá na Jornada Paulista de Mastologia ouviu bastante, né? Foi controverso. Por enquanto, quase ninguém está fazendo isso aqui ainda. É novidade mesmo.
Tá? A gente está bem animado porque vocês vão ver, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é bem bacana. A mamografia com contraste, então, na literatura, a gente vai achar como Contrast Enhancement Spectral Mammography ou Digital Mammography. Ela consiste o quê? Na aquisição de 2 conjuntos de imagem com níveis de energia diferentes. Então, a gente vai ter uma imagem mamográfica e uma vascular. A gente pega a veia da paciente, injeta o contraste iodado, contraste de tomografia, de urografia excretora, normal. A gente tem 10 minutos para fazer o exame enquanto o contraste não é eliminado. O exame demora muito rápido, é o tempo de uma mamografia. O custo é muito menor que uma ressonância. A desvantagem é que a dose é um pouquinho maior do que uma mamografia comum, porque você tem que fazer 2 aquisições. E a gente tem os cuidados que tem que ter com o uso de contraste iodado, que a gente sabe que, às vezes, pode dar reação. Então, a paciente tem que preencher a história, tem que fazer desensibilização, né, nas pessoas que têm alergia, etc. A paciente, ela não sente que está fazendo um exame diferente. Para ela, está fazendo uma mamografia normal. Só que, na hora da aquisição, o mamógrafo adquire essa imagem de baixa energia e, do lado na workstation, ele mostra as 2. A de baixa energia e a mamografia com contraste. Então, o exame realmente é muito rápido. Tá? Os trabalhos são bastante recentes. Quem desenvolveu isso é o grupo da doutora Clarisse Dromé, na França. Esse pessoal que estudou mais. Esse primeiro trabalho aqui, eles compararam o uso de mamografia mais ultrassom com contraste versus só mamografia e ultrassom. E eles perceberam um aumento da sensibilidade e uma melhor visibilização das lesões. Esse outro trabalho aqui, olha que incrível, né? Mostrou, já comparando a mamografia com contraste com a ressonância. Na verdade, então, a gente tem que separar bem. A tomossíntese está entrando para rastreamento. A mamografia com contraste não está se falando em rastreamento, ela está entrando para competir ou ser utilizada nas mesmas indicações que a ressonância de mama. Esse primeiro trabalho aqui já comparou com a ressonância. Então, eles viram nessa casuística que, comparando mamografia com a ressonância, olha, a mamografia 2D perdeu casos, como a gente sabe que perde mesmo. O contraste viu todos, e a ressonância viu quase todos os casos, todos os cânceres nessa casuística. E comparando, fazendo a comparação, tamanho da lesão na mamografia com contraste versus anatomia patológica e ressonância versus anatomia patológica, os resultados foram muito semelhantes. Esses são casos desse trabalho da doutora Eva Fallenberg. Então, a mamografia 2D, você vê que é uma mama densa, você não vê nada. Olha a imagem do nódulo na mamografia com contraste e olha a imagem do nódulo na ressonância. Então, vocês veem, descontando a diferença técnica dos exames, né, o contraste na ressonância grita, né, fica aquela imagem que a gente está acostumada a ver, bonita. Aqui, a técnica é um pouco diferente, então tem que acostumar o olho com essa imagem. Mas o nódulo aparece de uma maneira muito parecida do que ele aparece na ressonância. Aqui um outro caso desse mesmo trabalho. Esse aqui, olha, foi um falso negativo da ressonância. Está vendo? Esse nódulozinho pequenininho no quadrante superolateral era um carcinoma lobular invasivo que não foi visto na ressonância e foi visto na mamografia com contraste. Eles atribuíram, talvez, a dificuldade que a paciente tinha de permanecer imóvel, porque a ressonância ela tem que ficar parada por mais tempo, né? E na mamografia, vocês viram, a aquisição é o tempo que demora uma mamografia normal. Então, muitas vezes, quando a paciente não consegue ficar imóvel por muito tempo, a ressonância, realmente, a gente pode ter alguma dificuldade de ver essas lesõezinhas. Esse grupo holandês é um grupo que está estudando muito também esse método, e eles desenharam um estudo diferente. Eles pegaram do rastreamento populacional, lá dessa região onde eles trabalham. Então, das pacientes que vieram fazer rastreamento, sempre tem um número que é barrada no rastreamento e é convidada para fazer estudos adicionais. Então, compressão, magnificação, ultrassom. Então, eles pegaram todas essas pacientes que tinham que fazer um estudo diagnóstico e fizeram a investigação normal e a investigação
com o contraste. E olha só que incrível o resultado, né? Comparando a investigação por mamografia e por contraste. Olha, a sensibilidade melhorou, a especificidade melhorou muito, o valor preditivo positivo melhorou, o valor preditivo negativo ficou 100%. Então, a gente fica realmente bastante impressionada com esses resultados. Dos 24 casos de câncer que fizeram ressonância, o tamanho do tumor medido pela ressonância e pela mamografia com contraste ficou muito parecido com o tamanho na anatomia patológica, comparável. E aí veio esse grande trabalho. Por incrível que pareça, quem está falando muito sobre esse assunto é o pessoal do Memorial de Nova York. Os radiologistas do Memorial rodaram o mundo falando de ressonância de mama, né? O Dr. David Dershall, que é o radiologista-chefe de mama lá, ele que deu todas as aulas de ressonância de mama durante muitos anos, em todos os congressos que a gente ia. E agora ele está falando disso, né? Você vê que a crise chega para todo mundo, né? Não é só para a gente. E ele está falando disso. Então, se você entrar no site do Memorial, você vai ver que tem vagas abertas e trials correndo para pacientes voluntários e para gente que queira participar, porque eles realmente estão estudando muito esse método. E aí, no trabalho deles, também comparando com a ressonância, eles chegaram que o método ele tem uma sensibilidade um pouco menor que da ressonância. Está vendo aqui? Olha, 56%. A mamografia digital achou 56% das lesões ipsilaterais, a ressonância achou mais. Então, a ressonância ainda é mais sensível, mas a especificidade é maior que a da ressonância. Então, a gente vê aqui, olha, lesões ipsilaterais, a porcentagem de falso positivo, do contraste 15, da ressonância 62, lesões contralaterais, 0 falso positivo na mamografia com contraste. Então, ninguém sabe por quê, mas o gadolínio ele realça muito mais lesão benigna do que o contraste iodado. E a gente está bem surpreso com esse resultado. Assim, é uma coisa bem animadora. E disso começam a vir outros trabalhos derivados. Por exemplo, aquela primeira imagem de baixa energia, o mesmo grupo lá, Elizabeth Morris, do Memorial, já saiu um trabalho mostrando que não precisa mais fazer a mamografia e depois a mama com contraste, que aquela imagem de baixa energia já é equivalente à mama com contraste. Então, praticamente, aquela questão de aumentar a radiação não tem mais. E já está se falando também, já está se desenvolvendo para a radiologia em geral, não só para esse método, contrastes à base de outras substâncias, então, à base de ouro, à base de prata, para a gente não ter que usar o iodo e para diminuir os efeitos colaterais possíveis e contrastes que, através das propriedades físicas e químicas deles, apareçam uma imagem mais brilhante no exame. Então, tem muita coisa se estudando sobre esse método e eu acho que é um método que vai crescer bastante ainda. Então, eu trouxe uns casinhos aqui. Isso são casos cedidos pela GE, que desenvolve esse equipamento, porque a gente não começou a fazer ainda. Tá? Olha aqui, mamografia 2D digital. Você vê, difícil de ver a lesão. Aqui, não sei se está dando para ver, porque está um pouco claro, mas o nódulozinho visto na mamografia com contraste, o nódulo visto na ressonância. Essa paciente, 36 anos, carcinoma ductal invasivo com componente in situ extenso. Mamografia, a gente via um pouquinho de micro aqui. Olha aqui, a ressonância mostrando a extensão da lesão e a mamografia com contraste, olha, mostrando exatamente a mesma extensão. Então, com a ressalva da qualidade técnica, da variação da TE, é outro exame, é um raio-x, né? A gente vê que mostra, basicamente, a mesma extensão que a ressonância mostra. Esse caso aqui, olha, era uma mama, esse tumor palpável, conhecido, com adenopatia axilar. A mamografia mostrava um outro nódulozinho aqui, esse que deu dúvida, porque esse aqui já tinha sido biopsiado, tumor conhecido. Olha aqui o contraste, a mamografia com contraste mostrando um outro nódulo que realçou da mesma maneira que a lesão principal. Hoje, quem está fazendo já faz o ultrassom second look depois da mamografia com contraste. Então, levaram para o ultrassom second look, acharam esse nódulo e também era um outro foquinho de carcinoma. Paciente de 53 anos, nódulo palpável no quadrante inferior-medial direito. A gente sabe, era um nódulo grande, palpável, mas você vê que a mamografia 2D é difícil, no ultrassom ele era muito bem visto. A mamografia com contraste mostrou vários outros nódulozinhos pequenos, satélites, periféricos à lesão principal. Voltando no ultrassom second look, também foram biopsiados todos os focos de câncer.
Carcinoma lobular invasivo, lesão palpável, espessamento da papila. Olha só o realce. A gente realmente não tem noção pela mamografia da extensão da lesão, pegando praticamente todo o quadrante inferomedial. E aqui o último caso, um nódulo pequenininho, na mamografia difícil de ver, melhor na crânio-caudal, muito mal na média lateral, realçou bastante. Ultrassom second look, carcinoma ductal invasivo. Então, realmente realça bastante. E aí, esse último artigo que eu queria mostrar, dessa doutora aqui do Memorial também, ela resume bem o que é o método. Veio para substituir a ressonância? Não sabemos, está promissor. A sensibilidade da ressonância ainda é melhor, mas a especificidade da mamografia com contraste já está melhor que da ressonância. Para rastreamento, não se está usando ainda. Os estudos estão em andamento, não tem nada publicado. Mas, para fazer as funções da ressonância, estadiamento, avaliação de mama operada, dúvidas, casos de dúvidas, pacientes que tenham próteses metálicas, que não possam fazer ressonância, pacientes de claustrofobia, é super bem indicado. E aqui eu que acrescentei, não foi a doutora, nos lugares onde a gente trabalha, onde a ressonância é inacessível, né? É cara. A gente sabe que no serviço público, por exemplo, é dificílimo conseguir uma vaga de ressonância de mamas, né? Então, eu acho que, para o Brasil, esse método é muito promissor. Aqui, não. Bom, então, o que eu queria assim, deixar de mensagens principais, né? Elastografia, que tanto se falou, indicações muito limitadas, de repente, uma ou outra dúvida em relação aos BIRADS 3. Ultrassom automatizado de mama, ele faz a mesma função que a gente já usa ultrassom para mamas densas há muito tempo. E eu acho que é uma coisa bem bacana para a nossa realidade, que a gente realmente também não tem tanto médico para fazer ultrassom de mama em todo mundo. Tomossíntese, método comprovado já está consagrado, já se usa, lá fora se faz para todo mundo em rastreamento, e é uma coisa que está chegando aqui com força. Mamografia com contraste. Inicial, ninguém tem experiência ainda, mas eu acredito que também, como uma opção à ressonância magnética, principalmente no nosso meio, nas pessoas que não têm acesso à ressonância ou que não podem fazer ressonância por um outro motivo, eu acho que vai chegar com força. E a mensagem principal que eu queria deixar é isso, né? A gente está vendo muita coisa aparecendo em diagnóstico em mama, é super importante ter diretrizes para rastreamento. Começa com 40, todo ano, acaba com 70, se a paciente está bem de saúde, continua fazendo. Tem que ter as diretrizes oficiais, mas a gente sabe que no consultório de vocês, você tem que customizar, né? Não se pede ultrassom de mama para rastreamento. Não é conduta em lugar nenhum, mas a gente sabe que pede, né, para quem tem mama densa. Ao mesmo tempo, você vê aquela mama enorme, super gordurosa, é só mamografia. Não precisa pedir ultrassom, não precisa pedir tomossíntese, não precisa pedir mais nada. Acabou a mamografia. Então, tem que ser customizado mesmo, né? E a gente está aqui para isso. Tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção.